Bom dia, galera, hoje é dia 19 de outubro de 2016 e que os pais de hoje em dia estão cada vez mais omissos quanto à criação dos seus filhos, isso não é novidade para ninguém, né? Mas todo mundo sabe aqui no canal que eu sou cristão e eu vou ler um versículo para vocês hoje aqui, na Bíblia Sagrada, no Provérbios 22, 6, capítulo 22, versículo 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e, ainda quando for velho, não se desviará dele. Só isso. E por que eu estou falando isso a respeito de criação de filho aí? Olhe o absurdo que saiu publicado ontem no site do UOL. A notícia é o seguinte: nome neutro não basta para uma criação sem estereótipo de gênero, mas ajuda. Resumindo, é uma reportagem falando que alguns pais estão criando as crianças sem gênero. Fala assim, põe um nome neutro e a criança que vai decidir se ela é homem, se ela é mulher ou se ela não é nada. Então vamos lá. Na entrevista tem uma foto aqui da mulher com a criança, que recebeu o nome de Mika, a criança, que é para não reconhecer se é homem ou se é mulher. E aí na reportagem vai falar o seguinte, ó. Mika tem 2 anos e apenas os cuidadores, que os pais não querem ser chamados de pais, querem ser chamados de cuidadores, mas beleza. Mika tem 2 anos e apenas os cuidadores, como seus pais biológicos preferem ser tratados, sabem o seu sexo. Um dia a criança sai com um vestido rosa cheio de babados e no seguinte com um bermudão azul. Fora o visual, nem mesmo o nome de Mika entrega seu gênero de nascimento, porque a educadora, que é a mãe, Mariana e tal, escolheu um nome que soasse neutro. Vivendo em Campinas, Mariana não se identifica nem como mulher e nem como um homem, que é a mãe dessa criança. Por isso não se importa de ser tratada no feminino ou no masculino. Por isso, quando descobriu que estava grávida, decidiu optar por uma criação de gênero neutro. O fator pessoal, no entanto, não deixou a situação mais fácil. Entre aspas. A gente ainda fica muito preso nessa binariedade. Tanto que, quando vi o sexo na ultrassonografia, comecei a pensar em nomes para a criança vinculado a um gênero, afirma Mariana. E aí, Mariana, ao lado de Raul, que é o outro cuidador, né, o pai, que atua como profissional de psicologia, decidiu que a neutralidade tinha de vir desde o nome de registro. Abre aspas. Foi difícil porque não há muitas opções contemporâneas e a gente teve o cuidado de não colocar nenhum nome que pudesse causar um constrangimento futuro. Fecha aspas. De acordo com o terapeuta sexual Breno Rossostolato, professor da Faculdade Santa Marcelina, em São Paulo, nomear uma criança com um termo que não entregue o sexo de nascimento ajuda a criar uma pessoa mais livre dos estereótipos de gênero, mas não é o bastante. Abre aspas. A criança precisa ter condições de se representar do jeito que ela quiser e principalmente ter essa representação respeitada, fecha aspas. O especialista diz que aos 5 anos uma pessoa já tem compreensão de si para se dizer se é homem ou mulher, abre aspas. E se a criança cresce em um ambiente que respeita essa expressão dela por um gênero, isso dá forças para enfrentar preconceito. A criança eventualmente vai sofrer, mas com o apoio dos pais tudo se torna mais fácil. Para criar esse ambiente mais acolhedor, não é necessário nem mesmo entrar na discussão sobre gênero. Basta ensinar que não importa se é menino ou menina, ninguém é melhor do que ninguém. Abre aspas. É ensinar a se respeitar. Fecha aspas. Fala Breno lá, o profissional. Então o que essa reportagem quer dizer? Ela pintou um quadro aqui que é lindo isso aqui. Os pais criando a criança sem gênero e lindo isso. Para quem é cristão igual eu e acredita na Bíblia, igual eu falei, isso aqui fica muito fácil de entender. A gente segue a Bíblia, a gente cria a criança no caminho que deve andar e aí, nem quando for velha, ela vai se desviar desse caminho. Você ensina o caminho certo, ou seja, você tem que incentivar atitudes certas que essa criança pratica e censurar atitudes erradas. É assim que você cria uma criança, é assim que você adestra até um animal. Quando você vai adestrar um cão, você tem que incentivar as coisas boas que ele está fazendo, que você quer que ele continue fazendo, e censurar as coisas erradas que ele está fazendo para você evitar que ele continue fazendo isso. Você não pode deixar essa responsabilidade de saber o que é certo e errado na mão de uma criança. Igual o terapeuta aqui falou. Ah, que a criança tem que ser respeitada na vontade dela. Tem que ser respeitada coisa nenhuma. Ela tem que saber o que é certo e o que é errado. Então beleza, para quem é cristão tá fácil. Mas para quem não é cristão, que provavelmente esses pais não são cristãos,
eles talvez não acreditem em nada. Mas beleza, para esse pessoal que não acredita em nada, a gente tem que ter pelo menos em mente o seguinte, que a principal função da pessoa na Terra, lembrando, para quem não acredita em nada, é a reprodução da espécie, a perpetuidade da espécie. Ciência pura. Somos animais racionais, alguns, né? Temos o instinto animal e temos a primazia de se procriar e de se perpetuar a espécie. Todo animal é assim. Todo reino animal funciona desse jeito. Então, a partir do momento que começam a vincular reportagens dessa como achando a coisa mais normal do mundo, estamos num caminho perigoso. E por que eu falo isso? Eu não vou mudar o pensamento de gente desse jeito. Mas eu quero falar desse vídeo, falar dessa reportagem em si, para que as pessoas normais aí, porque no meu modo de ver as pessoas que pensam assim não são normais, quem tinha que ser internado aqui são esses pais irresponsáveis aqui, que vai causar um transtorno terrível na cabeça de uma criança dessa aí. Então, para as pessoas normais, não passarem a achar que isso aqui é normal, porque não é normal. Para com esse negócio, fala. Às vezes a pessoa começa a ser bombardeado tanto com essas notícias que começa a achar que é normal. Não faça isso. Não ache isso normal, que não é normal. E fale, caso alguém pergunte, se entrar num debate, fale, eu falo, não concordo, isso não é normal. Isso vai dar uma repercussão no futuro tremenda, vai dar uma confusão na cabeça da criança aqui tremenda, e os pais, mais uma vez, delegando a responsabilidade da criação do seu filho para a própria criança. E logo mais, quando ela começar a ir para a escola, provavelmente delegue a responsabilidade de criar o seu filho aí para a escola também, para o Estado, para a sociedade. Ele não quer, é a responsabilidade dele, né? Por quê? Cuidar da criança, disciplinar a criança e ensinar a criança é difícil. Forte abraço.